Vamos orar juntos nessa manhã, o Salmo 119, do 113 ao 120. Parágrafo no qual nós estamos, 113 ao 120. Glória a Deus. Quando terminarmos a leitura, vamos orar juntos. Levante o seu clamor ao Senhor. Levante o seu clamor, suas ações de graças, seus agradecimentos a esse Deus Todo-Poderoso, digno de toda a glória. Então, Salmo 119, 113 a 120, todos juntos. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Hoje nós vamos meditar num versículo que chama a palavra de Deus pelo seu nome próprio. Diga palavra. Aleluia. Amados, como diz, Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, o Deus desse século, Deus com letra minúscula, porque Deus não é Deus coisa nenhuma, você está se referindo ao diabo, o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para elas não enxergarem o grande milagre que Deus fez. Deus enviou Jesus ao mundo de duas formas. Porque quando nós falamos Deus enviou o seu Filho, pensamos quando Ele enviou Jesus aqui como homem, e como homem Ele veio e morreu por nós na cruz, está correto. Mas tem outra forma pela qual Deus enviou o seu Filho, não em forma humana. Deus enviou o seu Filho em forma de palavra. A palavra de Deus é Jesus, o Verbo de Deus, que veio do céu. Pode procurar em todas as bibliotecas que existirem no mundo, na internet, na rede mundial de computadores, ou fisicamente, se quiser viajar o mundo, dar uma volta ao mundo, em todas as bibliotecas, vai encontrar multidões de livros, de escritos. Eu garanto para você que nenhum deles chega aos pés do que é a palavra de Deus. Por esta palavra Deus criou todas as coisas em todo o universo, e por essa palavra Ele está nesse momento sustentando todas as coisas no universo, inclusive a vida de cada um de nós. Por meio desta palavra que Deus dá a todos
vida, respiração. Dá uma respirada aí, está respirando aí? Está todo mundo respirando aí? Glória a Deus, né? É Deus que está dando essa respiração. Tá? E Paulo generalizou, e tudo mais, por meio dessa palavra. Por meio dessa palavra nós vivemos, nos movemos, faça um movimento aí, nos movemos e existimos. Sabe por que você está aqui? Porque você existe. Sabe por que você existe? Romanos 4,17. Porque Deus te chamou à existência. Deus chama à existência aquilo que antes não existia, e tudo isso Ele faz por meio da sua palavra. Mas a maior e mais poderosa obra que Deus faz por meio da sua palavra é a nossa salvação. Por isso a palavra é chamada de evangelho, boa nova. Tem uma boa notícia de Deus para nós pecadores, que é a salvação em Jesus Cristo. Esse evangelho que Paulo disse em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tudo isso é essa palavra, irmãos. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Se pegarmos a armadura de Deus, como estamos vendo em Efésios 6, em todos os nossos boletins, hoje à noite é o dia de um deles. Hoje à noite vamos ver o que é o escudo da fé, no nosso boletim. Todas as partes da armadura, elas têm um caráter defensivo, mas a espada, além de ter um caráter defensivo, ela tem um caráter ofensivo. Ninguém vence o diabo se não for alguém que maneja bem a palavra da verdade. É pela palavra que nós vencemos a Satanás, porque Satanás é o pai da mentira, e a palavra de Deus é a verdade absoluta que o derrota. É pela palavra. Por isso Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como alguém que não tem de que se envergonhar. Por quê? Porque maneja bem a palavra da verdade. Você só maneja bem aquilo que você conhece bem. Se você não conhecer bem uma coisa, você vai ser um desastre tentando manejar. Vai dar tudo errado. Manejar bem a palavra de Deus é conhecer bem a palavra de Deus. Deus realizou um trabalho milenar para completar. Essa palavra durou milênios, de Gênesis até Apocalipse. Ele não somente inspirou os homens que escreveram, começando com Moisés no Pentateuco e terminando com o apóstolo João no Apocalipse. Ele não só inspirou a esses homens, como ele também inspirou os escritores profissionais que os acompanhavam. Escrever não era uma tarefa fácil. Há pouco tempo que escrever se tornou uma tarefa fácil. Antes era uma tarefa trabalhosa, tinha que ter profissionais acompanhando os escritores, para os escritores ditarem para eles e eles escreverem. Era difícil a escrita, era algo complicado a escrita, que foi se desenvolvendo. Deus também inspirou esses homens profissionais da escrita, que eram chamados de escribas ou de amanuenses, os que escreveram. Deus inspirou os copistas, os que copiaram, porque as
As palavras escritas, o material onde elas eram escritas, iam se deteriorando com o tempo, ou correndo o risco de serem perdidos nas guerras e perseguições, e assim por diante, nas intempéries. Portanto, haviam os copistas que iam escrevendo, copiando cada livro. Muitas cópias foram feitas para que passasse essa palavra de geração em geração sem se perder. Não havia computador, não havia copiadora, máquina de xerox para copiar, para tirar uma xerox. As pessoas tinham que copiar palavra por palavra, letra por letra. Deus usou esses copistas. Deus usou também aqueles que foram hermeneutas da Bíblia e que conseguiram interpretar bem a palavra no seguinte sentido: no sentido de que ao mesmo tempo em que a Bíblia estava sendo escrita, outros livros também estavam sendo escritos. Haviam muitos escritores escrevendo sobre a história que estava acontecendo, sobre o que Deus estava fazendo, sobre Deus, escrevendo muitas coisas. E esses hermeneutas, esses intérpretes foram inspirados por Deus para entender que entre todos os livros que estavam sendo escritos, estes 66 livros são palavra de Deus. Os outros são livros apócrifos. Não são livros ruins, são livros bons, mas são livros escritos por homens e não inspirados por Deus. Esse aqui foi inspirado por Deus. Foi inspirado por Deus. Na época que Jeremias escreveu o seu livro de 52 capítulos, e depois Lamentações, também de 5 capítulos, Jeremias tinha um profissional que escrevia para ele, que era um homem chamado Baruque. E esse homem chamado Baruque, que era o profissional que escrevia para Jeremias, ele também escreveu um livro, o livro de Baruque. Esse livro de Baruque está lá na Bíblia católica, mas não tem na nossa Bíblia, porque ele não é inspirado por Deus. Não é um livro ruim, não, é um livro bom, mas ele não entrou aqui no padrão das Escrituras, porque Deus inspirou os hermeneutas, os intérpretes, para saber que livros eram inspirados e que livros não eram inspirados. Os inspirados chegaram aqui. Isso aqui é obra de Deus, amados. Chegaram até nós. Isso aqui é obra de Deus. Deus usou e continua usando por aí, tradutores que traduzem a Bíblia para várias línguas. Muito embora essas traduções tenham erros de tradução, mas mesmo assim, o cerne da Escritura está transmitido nessas traduções. Ainda tem várias pessoas em uma equipe grande no mundo traduzindo em dialetos aonde a Bíblia ainda não foi traduzida. Tem gente trabalhando nisso, para que a Bíblia seja traduzida em todas as línguas. E a Bíblia Sagrada, ninguém bate esse recorde, o maior best-seller do mundo, o livro mais vendido no mundo. E o segundo recorde é o livro mais traduzido no maior número de línguas, idiomas, dialetos tribais da face da terra. Amados, essa palavra veio do alto. Essa palavra veio do céu. Essa palavra é Jesus Cristo. Deus não só enviou Jesus quando ele veio em carne e sangue, mas Deus já estava enviando Jesus desde que ele começou a revelar para Moisés o livro de Gênesis. E até quando terminou de revelar ao apóstolo João o livro do Apocalipse. Milênios, foi um trabalho de milênios, mas nós temos essa palavra em nossas mãos. Só que Deus não quer que essa palavra fique apenas em nossas mãos. Deus quer escrever essa palavra aqui.
É isso que o Espírito Santo faz. E Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:3, para que nós sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Deus quer escrever essa palavra dentro de nós. E a palavra escrita dentro de nós, sabe o que é isso? É Jesus dentro de nós, para que nós possamos dizer como Paulo disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A palavra é uma pessoa, por isso que Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz. É viva porque é uma pessoa viva. A palavra de Deus é Jesus. Por que eu insisto em falar isso para vocês? Porque nos últimos 40 e poucos anos, o diabo teve uma grande vitória nas igrejas chamadas evangélicas, ditas evangélicas. A grande vitória do diabo foi separar na cabeça dos crentes, incluindo pastores, separar Jesus da palavra. Enganar esses crentes dizendo que Jesus é uma coisa e a palavra é outra. E aí tem crentes por aí dizendo: eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, eu adoro Jesus, mas eu não suporto a palavra, eu não aguento a palavra. Esse Jesus que eles gostam é falso, porque o verdadeiro Jesus é a palavra que eles não gostam, a palavra que eles não suportam. Essa é que é Jesus. Jesus é a palavra. E com o próprio povo de Deus, isso é um dos maiores escândalos na face da terra. Foi um escândalo em Israel, na antiga aliança, e é um escândalo em tudo que se chama igreja cristã na nova aliança. É o escândalo escrito pelo profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 6, versículo 10. Quando Deus disse acerca do seu próprio povo: a minha palavra é para eles uma coisa vergonhosa, eles não gostam dela. Deus disse através de Jeremias que o seu próprio povo não gosta da palavra de Deus. E só tem uma resposta para explicar isso. Foi a resposta que Jesus deu em Mateus 22:14. É porque muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Só os poucos escolhidos conseguem de fato entender o valor, o tesouro espiritual que é a palavra de Deus. O próprio Filho de Deus saiu do seio do Pai, saiu da mente do Pai, saiu do coração do Pai, em forma de palavras, para entendermos a mente de Deus, para conhecermos a Deus, para contemplarmos a Deus, para adorarmos a Deus, para obedecermos a Deus. Por isso essa palavra é palavra de salvação. As igrejas, as denominações que prezam a palavra de Deus, irmãos, elas estão acabando. Estão acabando. As igrejas que hoje estão fazendo sucesso e angariando o maior número de pessoas, quantidade de gente, são igrejas que colocam a palavra em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano, celebrando muitas vezes cultos nos quais nem palavra tem mais.
estão cheios de fogo estranho, porque não tem mais palavra. Jesus não nasceu em 25 de dezembro não, mas essa data está sendo tida na humanidade aí como se fosse o nascimento de Jesus. E o que é importante meditar no nascimento de Jesus em Belém da Judéia é que estavam todas as hospedarias e todas as casas cheias demais, e não tinha lugar para ele nascer. Por isso ele foi nascer na estrebaria, numa manjedoura. É isso que tem que meditar sobre o nascimento de Jesus. As pessoas estão cheias demais, estão cheias de entretenimentos, estão cheias de diversões. Não estão em crise não, estão cheias de dinheiro para gastar com porcaria. Estão cheias de dinheiro para gastar com luxo. Estão cheias de luxúria. Estão cheias de soberba. Estão cheias de mundo. E não tem lugar mais para a palavra de Deus, porque não tem lugar mais para Jesus. Eu quero que o meu coração seja uma manjedoura, uma estrebaria, onde Jesus possa nascer, onde haja lugar para Jesus. Porque quem não tiver lugar para Jesus na sua vida, pode esquecer céu, que não vai ter céu não. Quem não tiver lugar para Jesus na sua vida, não tem lugar para salvação na sua vida. E Jesus é a palavra de Deus. Aleluia. Então diga palavra. Bom, no parágrafo que nós estamos aqui, 113 ao 120, o de hoje é o 114. No 114 o nosso título será, diga, esperança na palavra. Quer ouvir sobre esperança? Veja a nossa congregação de quarta-feira, tá? Que ficou gravada aí no YouTube, tá? A pregação de quarta-feira, falamos sobre as 3 virtudes que nós recebemos em Cristo Jesus na obra da salvação. Repita depois de mim: fé, esperança e amor. E que Paulo falou sobre elas em 1 Coríntios capítulo 13, né? Por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. As 3, porém a maior delas é o amor. Hoje vamos falar sobre a esperança aqui na palavra de Deus. Tá? A esperança na palavra de Deus. Não esperamos em palavras de homens. Não esperamos em discursos humanos. Não esperamos em ideias de homens. Não esperamos em planos de homens. Não esperamos em governos de homens. Não esperamos em dinheiro. Não esperamos em riquezas. Não esperamos em nada nessa terra. Nós não temos esperança nenhuma nessa terra. A nossa esperança é na palavra de Deus, que nos aponta o caminho da glória. E como Paulo escreveu em Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós só estamos esperando Jesus. Nós não estamos esperando o mundo melhorar, porque o mundo não vai melhorar, ele vai piorar. Nós não estamos esperando o Brasil melhorar, porque o Brasil não vai melhorar, ele vai piorar. Até agora só piorou e vai continuar piorando. Nós não estamos esperando a humanidade melhorar, que a humanidade não vai melhorar, ela vai piorar. Nós estamos esperando Jesus voltar. E até Jesus voltar, quem tem que melhorar somos nós, por meio da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus.
Ah, Deus quer transformar o mundo. Não quer, não. Deus quer destruir o mundo, como fez com Sodoma e Gomorra, e isso vai acontecer. Como caíram a cidade de Sodoma e Gomorra, em Apocalipse 16 está escrito que cairão todas as cidades da terra, todas as cidades das nações. Deus quer transformar a nós, seus filhos e filhas, na imagem do seu Filho Jesus. E o caráter de Jesus está perfilado aqui, na palavra de Deus. Por isso, a nossa esperança de ir para a glória, a nossa esperança de ir para o céu, está toda aqui, na palavra de Deus. Então diga, esperança na palavra. Aleluia. O nosso versículo de hoje, o 114, é onde o salmista orou assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Vocês bem forte? Aleluia. Bom, esse versículo aqui, ele está corretissimamente traduzido em todas as palavras, tá? Ipsis literis, em todas as palavras, todas as letras estão corretas. Só para a gente não perder o costume de ver o hebraico, está aí, ó. Siteri o magni atá lidevareha e haliti. Com letras em português, nós temos Siteri o magni atá lidevareha e haliti. Primeira palavrinha, diga aí, Siteri. Siteri é meu refúgio, tá? Meu refúgio. Siter é refúgio, e o i lá no final é meu, refúgio meu, meu refúgio. Siteri. Segunda palavra, diga, o magni. O u é e. O magin até o n é escudo, escudo, e o i é meu, e meu escudo. Então, meu refúgio e meu escudo, meu refúgio e meu escudo. Terceira palavra, diga, atá. Atá é para falar tu, tu. Quando fala tu no masculino, tá? No feminino é ati, no masculino é atá. Tu, falando com Deus, né? E aqui nós temos o que acontece muito em hebraico, que é o verbo oculto. Como em português tem sujeito oculto, em hebraico tem verbo oculto. O verbo oculto aqui é o verbo ser. Então, meu refúgio e meu escudo és tu. O és não está escrito, mas está implícito, tá? Meu refúgio e meu escudo és tu. Ele está orando a Deus. E penúltima palavra, a maior que tem, diga, lidevareha. O li aqui é traduzido por na, N-A, na. E devar é palavra, palavra. E o ra no final, K, o H e o A, que se pronuncia ra, é tua, tua. Tá? Na palavra tua, na tua palavra, lidevareha. A última palavra agora, diga, ihaleti. Ihaleti é o verbo esperar, na primeira pessoa do singular, eu espero. Ihaleti, eu espero. Na tua palavra eu espero. Então, meu refúgio e meu escudo és tu, na tua palavra eu espero. Então, a tradução em português aqui ficou boa, ficou excelente, tá bom? Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Leia mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós temos 3 palavras e todas elas representam Jesus. Vou começar pela última, porque eu já comecei com ela primeiro na nossa introdução. Palavra. Falando com o Pai,
Na tua palavra, Pai, eu espero, porque a tua palavra, Pai, é o teu Filho Jesus que o Senhor enviou. Jesus é a palavra de Deus. Diga: Jesus Cristo é a palavra de Deus. Aleluia. Não se esqueça disso, que talvez ninguém ouviu por aí e que eu disse para você agora cedo, agora no início. Deus não enviou o seu Filho Jesus só naquela hora, naquele momento em que ele foi encarnado no ventre da Virgem Maria, em natureza humana. Não, Deus já estava enviando o seu Filho Jesus à terra, não em forma humana, mas em forma de palavra. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ser pessoas apegadas à palavra de Deus. Porque ser pessoas apegadas à palavra de Deus é ser pessoas apegadas a Jesus. Temos que ser pessoas apegadas a Jesus. O plano de Deus é que nós sejamos apegados a Jesus. O plano de Deus na obra da salvação é que seus filhos e suas filhas sejam apegados a Jesus. Eu gosto de dar um exemplo que eu acho ele muito triste, mas ele é real, tá? Ele é real, esse exemplo que eu gosto de dar, muito real. Existem no mundo muitas religiões. Uma delas, que eu acho a mais triste de todas as religiões que existem no mundo, se chama judaísmo. A religião judaica. A religião judaica não era para existir. Não era para existir. Porque essa religião, que se tornou religião oficial da nação de Israel, dos israelenses, do povo semita, essa religião não era para existir, porque Deus enviou o seu Filho Jesus em primeiro lugar para eles. Jesus era da descendência deles. Jesus era do sangue deles. E a palavra diz: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus não receberam Jesus. Israel não recebeu Jesus. Israel odiou Jesus. Israel expulsou Jesus da sua cidadania. Para quem não sabe, a pena de morte da crucificação, ela acontecia debaixo de uma expulsão da cidadania. Existe uma frase que é muito antiga, ela não é nova não, tá? Ela é muito antiga. Essa frase era aplicada a uma pessoa que não era mais bem-vinda numa nação. Essa frase é muito antiga, é de muitos séculos atrás, do início dos séculos, lá ainda do Império Romano, da época do Império Romano, quando uma pessoa era expurgada de uma nação, ela recebia o título de persona non grata. Persona non grata. Era alguém que era expurgado de uma nação, não era mais bem-vindo nessa nação. Israel fez isso com Jesus. O crucificado tinha que levar a sua cruz pelas ruas da cidade, porque isso era uma cerimônia de expurgo, uma cerimônia de expulsão, expulsando essa pessoa daquela cidadania. Ela está expulsa da cidadania. Jesus foi expulso da cidadania de Israel. O crucificado tinha que levar a sua cruz, e as pessoas que moravam, os habitantes da cidade, eram convocados pelos governos daquelas cidades
onde acontecia uma crucificação, para estar ali na beirada das ruas, onde passasse o condenado carregando a sua cruz, para xingá-lo de todos os nomes possíveis, atirar pedras, se puder chegar próximo, cuspir na cara dele, e todo mundo gritando: fora, 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 não te queremos aqui. Foi o que Israel fez com Jesus. E por não crer em Jesus, eles continuaram a religião judaica. A religião judaica é uma religião do anticristo. É uma religião anticristã. E olha que coisa, sabe em quem eles creem? Eles creem no Deus verdadeiro. Eles creem no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Moisés, Deus de Elias, Deus de Daniel, o Deus aqui revelado no Antigo Testamento. Eles creem em Deus, e muitas vezes com uma fé fervorosa em Deus. Mas sabe o que eles estão, sabe o que a religião judaica está dizendo para Deus? Nós cremos em ti, Deus, mas nós não cremos no teu filho, não. Teu filho, esse filho aí que o Senhor enviou, para nós não é verdadeiro. Para nós Jesus é uma farsa, para nós Jesus é uma mentira, para nós Jesus não é o Cristo, não é o ungido que o Senhor prometeu. Nós não aceitamos Jesus, nós não recebemos Jesus, nós não gostamos de Jesus, nós não queremos Jesus. Que triste que é essa religião. Judeu não tem salvação, porque não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O Pai só é Pai de quem recebe Jesus. João 1:12-13, quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. Só é filho de Deus quem recebeu Jesus. Jesus é que nos transforma em filhos de Deus. A sua palavra, Jesus, nos transforma em filhos de Deus, porque essa palavra, que é Jesus, nos purifica. João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra que é Jesus é a verdade. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus mentiu? Fale para mim, por favor, quero que todos respondam. Jesus mentiu quando ele disse isso? Ele disse: nenhuma pessoa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim. Então, se alguém diz que crê no Pai, que crê em Deus, mas não tem Jesus, tem salvação? Não tem salvação. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque isso foi vontade do Pai, colocar a salvação, a vida eterna no seu Filho Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não verá a vida eterna. O que permanece sobre ele é a ira de Deus.
Isso é muito sério, isso é muito grave. Mas eu gosto de dar esse exemplo para vocês entenderem que a salvação está em Jesus. Jesus que foi encarnado como homem, Jesus que foi revelado a nós em forma de palavra. Toda a palavra de Deus. Palavra que é poderosa para nos santificar. Não está escrito sem santificação? E Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Agora, outras duas palavras neste mesmo versículo, diga refúgio e escudo. Jesus é o nosso refúgio. Jesus é o nosso escudo. E isso tem dois sentidos espirituais muito importantes. O primeiro sentido é mais forte do que o segundo. O primeiro sentido em que Jesus é o nosso refúgio e que Jesus é o nosso escudo, isso significa que em Jesus estamos, diga aí, protegidos. Nesse refúgio você está protegido? Nesse escudo você está protegido? Mas protegido de quê? Essa é a parte mais forte dos dois significados. Em primeiro lugar, em Cristo Jesus, somente refugiados em Cristo Jesus, somente escondidos em Cristo Jesus, nós somos protegidos da justa ira de Deus. Você acha que Deus gosta de pecado? Você acha que Deus tolera pecado? Acha que Deus faz vista grossa a pecado? Acha que Deus deixa algum pecado sem ser impune? Deus é radical contra o pecado. Porque o pecado é exatamente o oposto do que Deus é. Deus é santo. Deus é santo. Deus é impecável. Tem uma coisa impossível para Deus. Deus não pode pecar. Usando goianês, Deus não dá conta de pecar. Ele é santo. Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Mas ainda tem pecado em mim. Ainda tem pecado em você. E sempre vai ter pecado dentro de nós, mesmo que não cometamos, mesmo que não pratiquemos. O pecado habita dentro de nós e nós temos que lutar contra ele até a morte. Hebreus 12:4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Quando Deus vê pecado em nós, Ele quer nos aniquilar. Mas aí Ele nos deu Jesus para a gente se refugiar, para a gente se esconder. Jesus é o nosso refúgio. Jesus é o nosso escudo. É o mesmo significado do Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Jesus é a sombra do Onipotente. Em Cristo estamos protegidos dos raios solares da justa ira de Deus contra os pecadores. Nós somos tão pecadores como os que não são crentes, só que nós somos pecadores refugiados, e eles são pecadores expostos aos raios solares da ira de Deus. Eles não estão na sombra, eles estão no sol,
E não existe protetor solar que os defenda dos raios solares da ira de Deus. Estão debaixo da ira, estão sendo consumidos a cada dia, até chegar à consumação final. Mas nós estamos em Cristo. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo aí significa literalmente dentro de Cristo. Como Noé e sua família dentro da arca não morreram no dilúvio. Os que estavam fora da arca morreram no dilúvio. A arca representa Jesus. Nós estamos dentro da arca. Nós não somos mais a família de Noé dentro da arca, e nem é mais uma arca de madeira. Nós somos a família de Deus dentro da arca, e a arca é Jesus. Jesus é o nosso refúgio. Jesus é o nosso escudo. Nele estamos protegidos, e nele, refugiados em Cristo, nós temos um prazo. Deus nos deu um prazo, até a nossa última respiração, até o nosso último bater do coração, é o prazo que Deus nos deu, para nós perseverarmos na nossa santificação. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Segundo ponto dessa interpretação, que é mais leve do que o primeiro é esse: Jesus nos refugia, nos esconde, é o nosso escudo, para não sermos atingidos pela justa ira de Deus. A ira caiu sobre ele na cruz do Calvário, para não cair sobre nós. Amém? Ele é o nosso refúgio. Aqui estamos aqui debaixo de um teto. Se chover, não molha a nós, mas molha o telhado. Jesus é o nosso telhado. A ira de Deus que era para nós, caiu sobre ele na cruz do Calvário, não sobre nós, porque nós estamos aqui refugiados por ele, cobertos por ele. Jesus é a nossa cobertura. Segundo ponto, mais leve do que isso: Jesus é o nosso refúgio e o nosso escudo contra o príncipe deste mundo e os seus demônios, contra o diabo e os seus demônios. Por isso, em Cristo Jesus, o diabo não tem mais autoridade contra nós nem sobre nós. Pelo contrário, nós é que temos contra ele e sobre ele. Lucas 10:19, Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Aleluia. Por isso, olha só, são duas expressões bíblicas muito importantes. Diga: nós em Cristo, Cristo em nós. Tanto estamos dentro dele, como ele está dentro de nós. Sabe por quê? Porque ele nos envolve de todos os lados. Nos envolve na largura, nos envolve no comprimento, nos envolve na altura, nos envolve na profundidade e nos traspassa. Por isso, nós em Cristo, nós no refúgio. Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso a nossa esperança está aqui na palavra de Deus, e movidos por essa esperança, nela meditamos de dia e de noite. Por isso ele nos faz como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Aleluia.